quero que você pegue a sua Bíblia e abra livro de 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 2. A nossa palavra, a mensagem de hoje, ela vai te trazer luz a algumas coisas. Se você observar o tema, que já apareceu aqui talvez, é aprendendo a confiar em Deus. Porque confiar em Deus não é um aprendizado de um dia, onde eu posso dizer, eu aprendi. Não, irmão. É todos os dias. Confiar em Deus é uma decisão que exige disciplina. Como assim? Você não confia hoje e confia para sempre. Não, você confia hoje e amanhã você acorda dizendo, Senhor, o mesmo de ontem consegue acreditar no que o Senhor vai fazer. Mesmo que os meus olhos não vejam, eu decido crer. E aí, lindo, você continua, dia após dia, e os seus olhos vão clareando, e aquilo que antes você não via, agora você vê. Por isso que vida com Jesus, ela é diária. Se eu me alimento pouco, corro pouco, a energia é pouca. Agora, quanto mais cheio do Espírito Santo a gente está, mais visionário, mais confiante, mais cheio do Espírito Santo a gente fica. Tão lindo é sobre aprender no caminho, é sobre uma jornada. Diz o seguinte o texto bíblico: e a palavra do Senhor veio a ele dizendo, vai-te daqui, vira-te para o oriente e te oculte junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimentem. Assim ele se foi e fez segundo a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer. E ele bebia do ribeiro. Posso ouvir um amém? Amém. Lindo. A jornada dessa história de Elias, em 2 capítulos você lê inteiro e você consegue compreender um pouco do cenário. Mas se lemos o livro de Reis, então entendemos que no período bíblico que nós estamos lendo, era onde os reis governavam. E nesse período específico, há um rei que se destaca entre os demais, o nome dele é Acabe. Acabe é um rei que a palavra vai dizer que provocou mais a Deus do que todos os outros. Irmão, eu não sei você, mas eu não quero ser achado como alguém que provoca o Senhor. Essa confusão eu não quero para mim. Eu quero servir o Senhor, provocar o Senhor não é minha praia. Observe o mundo, todo mundo que o provoca, o fim não é bom, porque ele é poderoso, justo e fiel. E eu não estou falando de um Deus punitivo, estou falando de um Deus que sabe como lidar com você. Então Acabe é um homem ruim. A Bíblia diz que Acabe fez estátua para Baal, fez com que Baal ficasse mais conhecido no meio do povo de Israel, e Israel é o povo de Deus. Irmão, você pode brincar com qualquer coisa, você só não pode brincar com o povo dele. Você pode zombar de qualquer povo, mas do povo dele você não vai conseguir permanecer. Não se levante contra aqueles que o Senhor separa. Não se levante contra a igreja do Senhor. Não se levante. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não tem o que fazer. Aleluia. Irmão, Acabe mexeu no lugar que não podia mexer. Só que aí a Bíblia diz que no meio daquele lugar tem um profeta. E como é bom ter um profeta em momentos como esse. Só que Elias, irmão, não é um profeta comum. Elias não dá carro para ninguém. Elias não dá chave de casa para ninguém. Elias não faz promessa infundada. Elias não diz o que não está na palavra. Elias é um profeta de Deus. Só que profeta de Deus diz aquilo que Deus manda, e aquilo que ele diz no nome do Senhor, Deus cumpre. Então a Bíblia vai dizer que Elias, que é o profeta do Senhor, não diz algo que Deus contou para ele. Ele diz porque ele está falando. Ele chega para Acabe e diz, Acabe, não vai mais chover em Israel. Vai ter uma seca muito grande. E não vai chover até que eu diga que vai.
Irmão, você tem que ser muito louco, ou tem que confiar muito no Deus que você serve? Uma palavra. Irmão, você tem que imaginar que se Elias fala e dá um raio, cai uma chuvinha, acabou a palavra do profeta. Só que quando confiamos no Senhor, declaramos coisas no mundo espiritual que acontecem para honrar o nome de Jesus que carregamos. Por isso que um documento chega em 4 meses, aonde nunca chega. Por isso que um milagre chega na sua casa. Por isso que um câncer é curado. Por isso que uma doença terminal vai embora. É por isso, irmão. Porque a loucura do crente é dizer o que ninguém acredita. É olhar o que ninguém vê e dizer, vai acontecer no nome de Jesus. Isso é loucura, é loucura. Irmão, pega esse irmão que pegou o documento, que deu o testemunho aqui, e leva na imigração. E pergunta para ele, quantas pessoas acontecem igual? Ele vai dizer, é muita pouca, não acontece todo dia. Aí pergunta para ele, e por que aconteceu? Ele vai dizer para você, disse aqui, foi Deus que fez. Você entende? Então, confiar no Senhor me dá direito de declarar coisas no mundo espiritual. Elias declara, e aí ele diz, olha, não vai chover mais. Só que quando ele diz isso, Deus já está assim do céu. Elias, o que foi, Senhor? Você sabe que o que você falou vai me dar um problema gigante, né? Vai ter seca, Israel, e Acabe vai tentar te matar. Então faz o seguinte, Elias, foge. Irmão, você tem que ter noção que ele é um profeta, ele tem honra em Israel, o povo o respeita, e agora do nada, por conta de uma palavra que ele liberou, ele se torna um fugitivo. Você entende que quando nós confiamos no Senhor, nem sempre os lugares que vamos caminhar são lógicos. Nem sempre os lugares que somos enviados será coerente com a realidade. Entende, meu lindo? Essa palavra é de Deus, é para você. Às vezes nós não compreendemos o caminho do Senhor, porque não faz sentido o que Ele está nos mostrando, não faz sentido o lugar que Ele quer que a gente vá, irmão. Ele está em Israel e Deus está mandando ele ir para o meio do deserto. E a Bíblia diz que naquele lugar, aonde ele vai, tem um riacho esperando. Irmão, o riacho não é um rio. O rio é onde as águas brotam. O riacho é o que recebe do rio. Ou seja, se o rio seca, o riacho não existe, porque ele não dá água pronta, ele não gera água. Deus está mandando Elias ir para um lugar onde vai depender de Deus todos os dias, porque não vai ter uma água brotando, vai depender enquanto a água durar em Israel. Só que entenda, lindo, quando Deus diz, Elias, vai, Deus já diz, mas lá tem 2 coisas que você precisa saber. Um riacho que você vai beber água, e eu estou dando ordem aos corvos que alimentem você de manhã e de noite. Ô lindo, vou falar uma coisa para você. Eu fico imaginando Elias assim. Por que eu fui falar isso para Acabe? Eu acho que eu vou voltar atrás da palavra, porque agora eu vou ter que ir para o meio do deserto como fugitivo, e isso vai ser árduo. Mas aí é o confiar em Deus. Porque veja, nós podemos dizer que confiamos em Deus quando toda a nossa vida está organizada, quando as coisas estão dando tudo certo, quando está de vento em popa, quando o vento não é contrário, quando a tempestade não se levanta. Então a gente diz, eu confio no Senhor de todo o meu coração. Mas quando a tempestade se levanta, quando o vento é contrário, quando as coisas saem do controle, é aí que a nossa confiança no Senhor aparece ou desaparece. Então lindo, Elias vai para um teste. Mas você precisa saber de uma coisa: Deus nunca vai te enviar para um lugar que Ele já não havia preparado a provisão para você. Aleluia! Eu quero liberar uma palavra de Jesus sobre você, meu lindo. Deus nunca vai deixar de cuidar de você, da sua casa, da sua família. Se Ele te manda para ir para um lugar, vá. Se Ele mandar se jogar, te joga. Se Ele mandar você fazer, faz. Ele chegou antes de você aonde você está indo. Irmão, fala para um irmão bonito perto de você. Se não tiver, não precisa, mas se tiver, fala para ele:
para onde Deus está te mandando ir, Ele já chegou. Sabe o que é incrível? É porque nós temos um método de orar às vezes que destrói a nossa confiança. Nós apresentamos as coisas ao Senhor. Eu vou dizer como você ora, porque eu também oro assim. A gente dobra o joelho quando está tudo bem. O que a gente faz? Deus, eu quero te agradecer por tudo. Tá top, Senhor. Nunca vi melhor. Aí o telefone toca, a gente vai embora. Porque quando está tudo bem, a gente não precisa ter disciplina. Quando está tudo bem, a gente só voa, até o dia que o calo aperta. Só que quando as coisas estão erradas, eu vou dizer como que a gente ora. A gente ora assim: Deus, em nome de Jesus, Senhor, a minha vida está tudo errado, Senhor, porque a Jéssica chegou nos Estados Unidos ontem, já tem documento, eu estou aqui a vida toda esperando, comigo nunca acontece, Senhor. A gente começa a dizer: Deus, por favor, faz comigo também, porque o fulano trocou de casa, Deus, por favor, faz comigo também. Aí a gente orou hoje, a gente diz: Senhor, é tudo isso que eu preciso, está aqui. Aí a gente volta amanhã. E sabe como a gente volta amanhã? Dizendo a mesma coisa que disse ontem. Então a gente diz: Senhor, de novo, Senhor, minha vida é uma porcaria, Senhor, porque nada acontece comigo. Senhor, faz isso por mim, faz isso, aquilo por mim, faz isso, aquilo outro por mim, por favor, Senhor. Aí a gente vai para casa. E a gente volta no outro dia. E ainda está orando a mesma coisa, sabe por quê? Porque a gente não confia que Deus ouviu de primeira. Eu vou ser mais claro com você, meu lindo. Deus não precisa ser lembrado daquilo que você já o contou. Então, como que eu vou fazer, David? Eu não vou orar mais? Claro que vai, meu lindo, mas vai orar diferente. Dobrou o joelho hoje: Senhor, eu preciso disso, estou desesperado, preciso de uma porta de emprego. Amanhã, quando você dobrar o teu joelho, você vai dizer: Jesus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor já está cuidando de todas as coisas, que as portas estão se abrindo, que o Senhor já preparou um caminho no deserto. O documento vai chegar, Senhor. Aleluia! Você sai de um lugar de pedir e vai para um lugar de agradecer. Irmão, engraçado porque o Senhor ministrou isso no meu coração essa semana. E eu tô numa ansiedade, irmão, que eu estou tentando ver uma casa para não passar tanta humilhação aqui. E aí eu dobrei o joelhinho segunda-feira e disse: Senhor, eu já estou só batendo na trave, Senhor. Já tem 3 anos que eu venho, chuto, vai para fora. Faz agora. Aí no meio disso o Senhor ministrou ao meu coração. Aí no outro dia eu dobrei o joelhinho e disse: Jesus, a vontade de pedir de novo. Senhor, eu sei que o Senhor já está fazendo algo extraordinário. Escute. Eu sei que o Senhor vai fazer muito além daquilo que eu te pedi, muito além daquilo que eu sonhei, porque Tu és o Deus do extraordinário, o Deus que sabe de todas as coisas, que conhece todos os caminhos, que abre todas as portas. Então, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer o melhor. Sabe o que isso produz? Confiança. Porque a oração que eu faço, eu escuto. Vou ser mais claro, irmão, quando você se alimenta do que você ouve, a gente é ser humano, a gente ouve o que fala, a gente se torna escravo do que repete. Então quem reclama, reclama da vida toda. Você pode ver, irmão, tem gente que Deus pode deixar ele rico, ele vai... Ai, comigo, uma tristeza, e na hora de pagar a conta ele vai ficar com cara de glúteo. Porque tu entende que Deus prosperou ele, mas o espírito dele ainda é de quem reclama, é ainda de quem se lamuria, ela é uma pessoa. Você vai pagar a conta, a pessoa: nossa, esqueci meu carteira de novo, Senhor. Irmão, é porque ele é um miserável aqui dentro. Deus já fez tudo por ele. Então, quando nós mudamos disso, ao invés de reclamar, a gente diz: Deus está cuidando de tudo, Deus está fazendo. Ao invés da gente amaldiçoar, a gente vai começar a abençoar as coisas. Senhor, em nome de Jesus. E isso é confiar em Deus. Claro que a gente vai ser taxado de louco.
E a gente tem que estar preparado para isso, irmão. O que você precisa saber é, Deus havia preparado a provisão antes de Elias sair de Israel. Já estava esperando ele. Ele chega no riacho. Irmão, é que para mim, não sei como que é para você, mas quando eu mergulho num texto, eu mergulho valendo. No sentido de que eu tento ver o que eu leio, sabe? Eu tento imaginar a carinha do Elias, eu tento imaginar onde ele dormia, eu tento imaginar onde ele estava, eu tento imaginar a cor do riacho, porque eu quero trazer realidade para o negócio. Aí o que eu imagino é o Elias de manhã cedo, acordando com um corvo chegando. Irmão, o corvo era um animal impuro, chegando para servir um homem da lei. Vai pausar isso aí, hein, André? Graça ou desgraça? Irmão, o corvo chega. Good morning, Elijah. Irmão, o Elias, o que o senhor trouxe? Pão e carne, conforme prometido. Pão e carne. Irmão, tem coisa que não dá para imaginar, que a minha cabeça tem problema. Eu fico pensando, se foi um corvo, levou a carne aonde, o pão aonde? Coisa que não tem nada a ver. Mas a minha cabeça é isso. Eu fico vendo aqui, o que foi na patinha, o que foi no bico. Uma coisa da minha cabeça. Mas então eu imagino que foi dois, foi em dupla. Cada um levou um negocinho, entendeu? Perdão, irmão, perdão. Eu sei que eu tenho que amadurecer nessa área. Mas aí a Bíblia vai dizer que todo dia, quando... Não, irmão, vamos junto, tá gravando. Irmão, todo dia o corvo ia de manhã e de noite. Lembra do maná do deserto? O maná do deserto caía no arraial. A pergunta é, se eu estou vivendo de provisão, eu devo guardar para amanhã o que Deus está me dando hoje? E esse é o problema. Porque tem gente que tenta transformar a provisão num celeiro. Então ele não desfruta da provisão e não constrói um celeiro. É que a vida da gente é ciclos. Vão ter momentos da vida, e muito isso acontece conosco, aconteceu. Aonde é o do dia. Que a gente tem que confiar no Senhor pro dia. A gente comeu de manhã e a gente está esperando de noite. Se não chegar, vai dar errado. E essa é uma decisão de confiar. Deus, eu creio que o Senhor que deu de manhã vai cuidar de mim de noite, no outro dia, entende? Quando o povo de Israel descia o maná, aqueles que guardavam no outro dia, não era mais gosto de bolo de baunilha, não, irmão, apodrecia e cheirava mal, porque tudo aquilo que você tenta guardar para outro dia, que Deus deu para você viver agora, você não vai viver nem agora e não vai servir para o outro dia. Confiar em Deus é crer no Deus da provisão, que o que me deu hoje vai me dar amanhã e depois de amanhã e até que Ele venha. Aleluia! Vou te contar um negócio, irmão, eu sou um pregador. 7. Eu me esforço muito. Eu amo pregar, eu sou apaixonado por Jesus. Que top! Mas eu não queria isso aqui. Eu queria ser outra coisa, eu queria ser advogado. Estudei, fiz faculdade, formei. Uma loucura. Só que quando Deus me deu uma palavra, eu tive que me basear na palavra. Sabe qual que é o negócio, irmão? Porque quando Deus manda você para um lugar que não tem sentido, a temperatura muda, o ambiente muda. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas é para você. Irmão, o ambiente muda, a temperatura muda, o cheiro muda, é diferente. Aí você começa a caminhar sem saber para onde está indo. E eu, quando tomei a decisão de viver o meu ministério, eu fiz uma oração. Eu disse algo para o Senhor, eu disse: Jesus, eu vou viver o que o Senhor está mandando. Eu vou tomar decisão, eu vou fazer, radical. Mas eu quero te pedir só uma coisa, Senhor. Não me deixa ser humilhado. Não me deixa ter que pedir dinheiro para o meu pai para pagar uma luz, Senhor. Não deixa eu ter que pedir dinheiro para o meu pai para pagar uma conta da minha casa. Nós pagávamos faculdade na época. Lembra, vida?
Pagava a minha, a dela, pagava R$400 de aluguel. O dinheirinho, irmão, era contadinho. Aí às vezes recebia uma ofertinha que ia pregar em algum lugar, o dinheirinho entrava e eu falava, uau, que coisa linda, obrigado Jesus. E era sempre assim, nós íamos para a faculdade, nós passávamos o cartão, antes de escolher o que ia comer. A gente falava, passa 20, não passou. Passa 10, não passou. Passa 5, passou. Glória a Deus, vamos comer o que dá com 5. Nós íamos na cantina, os nossos amigos tinham dinheiro. Eu tinha uma amiga que tinha um C3. Nossa, irmão, tudo rico agora, nem se lembra o que é isso. Eu falei, irmão, o meu sonho da minha vida era ter um C3. Porque era o ápice do que eu podia sonhar naquele momento. E eu me lembro que chegou um mês que faltou dinheiro para uma conta. Eu fui pregar um final de semana, preguei sábado e domingo. Se você já viveu de provisão, você sabe o que é pegar um envelopinho na mão e sair correndo para dentro do banheiro e falar, Senhor, sangue de Jesus tem poder, Senhor. Tá fofinho, será que tem algo dentro? Irmão, quando a gente começa, hoje não consegue disfarçar algumas coisas, eu pegava assim, segurar na mão de Deus. Porque eu dependia muito. Aí, irmão, chegou esse dia, eu recebi uma oferta, vou falar o valor porque já passou, faz tanto tempo. Eu recebi R$600 de oferta, eu nunca tinha recebido uma oferta tão alta na minha vida. Eu fui para casa, só que naquele mês as contas se perderam, eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu chegou no domingo, depois do culto, com a ofertinha, com todo o nosso dinheirinho, o salarinho da Paula, meu salário, um pouquinho de coisinha de dinheirinho que nós tínhamos, contamos tudo e faltou R$300 para uma conta. Irmão, parece bobo, eu sei que pode parecer simplório demais para você, mas sabe, para mim, era um garoto de 22 anos, tomando decisões radicais baseado numa palavra que para quase todo mundo não fazia sentido na minha família. Eu dobrei meu joelho naquele dia e disse, Senhor, não me desaponta, Jesus. Está aqui, Jesus, se o Senhor não prover, eu vou ter que pedir dinheiro para o meu pai, para pagar uma conta, eu vou ser humilhado. O Senhor foi a única coisa que eu te pedi. Eu fiquei tão desapontado com o Senhor naquele dia, eu fiquei tão ruim. Segunda-feira ia chegar o boletim, eu tenho que pagar, eu nunca aceitei ter o meu nome sujo. Você pode ser pobre, irmão, mas limpinho. Consulta o Serasa, dá verdinho. Irmão, eu me lembro que eu fui, na época eu trabalhava numa rádio, num programa cristão, um programa que eu tinha à tarde. E aí eu estou na rádio, com o meu coraçãozinho assim, ó, esmagado no peito, criando coragem para ligar para meu pai. Chegou o líder de domingo lá na rádio, pegou o carro e foi lá. Aí eu abri a porta, eu olhei ele falou, cara, a gente se equivocou com você. Eu falei, como assim? O pastor perguntou quanto a gente te deu de oferta, a gente falou que foi R$600, ele disse que tinha que dar mais. E eu falei, sério? Eu falei, E aí ele me deu um envelope, irmão. Vou pro banheiro, agradeço, irmão, acho que eu nem agradeci o irmão direito. Eu só achei que eu cheguei dentro do banheiro, abri um envelope e comecei a contar, 50, 100, 150, 200, 250, R$300. Aleluia! Não era o tempo do celeiro ainda, era o tempo da provisão. Era o tempo da dependência, era o tempo do teste, do termômetro do céu sobre a nossa casa. Glória a Jesus, fui pagar conta, aleluia. E no outro dia, vai prover de novo. O corvo vai chegar de manhã, o corvo vai chegar de noite. O que for para acontecer, o Senhor está no controle. Diga com a sua boquinha linda que Jesus te deu, diga, Jesus está no controle. Irmão, só que aí a Bíblia vai dizer que chegou um dia que o Elias estava de boa, já estava acostumado no deserto, o corvinho servia ele, comia, tomava um colinho d'água, vida que segue. Chegou um dia que a água não desceu de Israel, o riacho secou. E sabe o que eu procurei? Em todas as versões, Elias orando ao Senhor por conta de água. Sabia que não tem? A água acabou,
E você não vê Elias dobrando o joelho dizendo: Deus, a água acabou. O que o Senhor vai fazer agora? Você não vê. E sabe por que você não vê? Porque não tem. E sabe por que não tem? Porque não foi Elias que viu a água acabar. Foi Deus que falou para Elias que a água acabou. Como assim, David? Simples. Quando Deus está cuidando de tudo, nada é novidade para Ele. Quando Deus enviou ele para o deserto, Ele já sabia do riacho e já sabia que a água iria acabar. E como Ele já sabia que a água iria acabar, Ele já tinha preparado outra provisão para Elias. Irmão, se o que você está vivendo agora acabar, amanhã Deus vai preparar outra provisão para você. Deus vai enviar outra. Irmão, Deus usa quem Ele quer. A loucura de olhar para o corvo é imaginar que Deus usa o improvável para abençoar o justo que está no deserto. Irmão, Deus dá o seu jeito. Deus manda gente que você não gosta. Deus manda gente que você não acredita, que olha para você e que se importa contigo. E quando você menos esperar, a provisão vem de algum jeito. Irmão, Deus disse para Elias: Elias, a água acabou, levanta daí, porque não vai descer mais água, vai para Sarepta. O que eu vou fazer em Sarepta? Aí Deus vai dizer: tem uma viúva que está te esperando. A viúva nem sabia do Elias, irmão, mas Deus já disse que ela estava esperando. Então Elias agora não tem mais o corvo. Agora Elias não tem mais o riacho de Querite. Agora Elias, de fugitivo, agora está perambulando pelo deserto a um lugar tão pobre como onde ele estava. E ele era de Israel. Eu vou ler para você. Assim ele se levantou e foi a Sarepta. E quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá juntando gravetos. E ele a chamou e disse: retira para mim, rogo-te um pouco de água e um vaso para que eu possa beber. E enquanto ela estava indo retirá-lo, ele a chamou e disse: traz-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E ela disse: vive o Senhor teu Deus, nenhum bolo tenho, senão um punhado de farinha em uma barrica e um pouco de azeite em um cântaro. E eis que estou ajuntando 2 gravetos, para que eu possa entrar e prepará-los para mim e para o meu filho, para que possamos disso comer e morrer. A gente olhou toda a vida para o Elias, mas o que a gente não percebeu é que tem uma mulher que vai comer a última refeição naquele dia. Como assim, David? Ela está dizendo: a gente vai comer e acabou. A gente vai morrer. E aí o Elias chega e diz: não, você vai dar para mim. Irmão, Deus está pedindo para um miserável e para outro miserável. É que não faz sentido. E aí a gente precisa lembrar das coisas. Vamos para o passado. Lembra de Deus com Elias: Elias, levanta-te, vai para o riacho de Querite, haverá água para você beber, e corvos que irão te alimentar de manhã e de noite. No dia que Deus falou com Elias: levanta-te, vai para esse lugar, Querite, Deus já sabia do dia que a mulher de Sarepta iria ficar sem comida. Eu não quero que você entenda mal, lindo, mas quando Deus faz, Deus usa o miserável para ajudar o miserável. Eu vou ser mais específico com você. Quando nós temos o nosso coração no Senhor, nós somos generosos na mesma medida que recebemos do favor de glória e misericórdia dEle. Eu vou melhorar, eu vou tentar melhorar. Quando nós entendemos que o Senhor está no controle, eu não me preocupo com o que vai acontecer depois, mas com aquilo que Deus está fazendo agora. Você entende? O que Deus está fazendo agora, o que Ele está movendo agora. O corvo veio, glória a Deus.
o corvo não está vindo, Deus, o Senhor já está preparando algum outro provisão, o Senhor já está fazendo, mas não tem lógica. Mas eu creio que Deus que me mandou sair de Israel já está preparando a minha volta. Irmão, era a última refeição. Aí Elias disse: traz para mim, que não vai faltar nem para mim e nem para você. Aleluia. E ela fez segundo o que Elias disse, e comeram ele, a ela e a sua casa muitos dias. Aí a Bíblia continua: e a barriga de farinha não se consumia, tampouco o cântaro de azeite faltava, segundo a palavra do Senhor, qual ele falou para Elias, por Elias. Irmão, agora aqui alguém que vive de provisão, chegando na hora certa de alguém que precisaria de uma provisão. E essa é a loucura. Quando Deus faz, Deus não está fazendo por você, Deus sempre está fazendo pelo reino dele. Eu vou ser mais claro: Deus não quer prosperar você para que você fique rico, bonitão. Não, irmão. Deus prospera você para que o reino dele cresça, para que o nome dele apareça. Você entende? É o transbordar, só que é fácil transbordar do que sobra. Eu quero ver quando aquilo que você tem é só para você e você consegue dizer: pode tomar, vai. Irmão, uma vez eu tive um sonho dentro do meu carro, do avião. Estava viajando com meus pais, trazendo eles para os Estados Unidos pela primeira vez. Loucura, coisa de doido. No sonho, eu cheguei para meu pai e disse: pai, o senhor está vendo o que está acontecendo? Eu trouxe o senhor para os Estados Unidos. Sabe quanto eu gastei, pai? O dinheiro que o pai me ajudou na vida toda. Aí meu pai no sonho falou para mim: filho, sabe qual é a diferença do pai? Que quando você me ajuda, você está tirando do que te sobra. Quando o pai te ajudava, o pai tirava da onde não tinha. Irmão, eu me levantei no avião, fui lá no meu pai, acordei ele e falei: preciso te pedir perdão, pai. Ele: pelo quê? Porque eu falei: conta amanhã quando a gente chegar. Entenda, mesmo nos dias de provisão, mesmo no dia de luta, não deixe de servir a Deus servindo as pessoas. Não pare. A Bíblia diz: não se canse de fazer o bem. Irmão, hoje ter colheitas maravilhosas é incrível, mas não se esqueça das sementes nos dias de provisão. Elas são as mais poderosas que você vai colher um dia na sua vida. Quando estava faltando e você fez, irmão, a Bíblia fez, vamos comer nós. A farinha não acabou, o azeite não acabou. Só que a Bíblia vai dizer que o filho morreu. O filho da viúva morreu. Irmão, na hora a viúva vai até ele e diz: Elias, o que o senhor está fazendo? O que Deus está fazendo comigo é por causa de você. Aí a Bíblia diz que é nesse dia, pela primeira vez, que Elias vai orar. Não que ele não tenha orado nos outros dias, mas lembra da oração do Senhor: por favor, o que está acontecendo? Fala, faz isso, faz aquilo. E por isso que confiar é uma decisão de disciplina diária. Porque mesmo os homens mais cheios do Espírito Santo terão um dia que a sua confiança será abalada. Sabe, eu sou de um tempo onde os pregadores eram super-heróis. Fui criado dentro de um ambiente religioso, onde o pregador pregava e a gente se sentia um lixo, dizendo: eu nunca vou atingir esse homem, não dá? Porque ele era tão perfeito, ele contava tudo o que fazia. Mas eu quero dizer para você, no nome de Jesus e com muita humildade, tem dias que a gente não consegue orar. Tem dia que a gente não consegue confiar também. Tem dia que a gente diz: Deus, até agora o Senhor fez, mas agora não vai dar mais. Agora eu estou vendo. Porque a gente é ser humano e às vezes a nossa humanidade se sobrepõe sobre o nosso espiritual, entende? Meu Deus, está acabando o tempo. Vamos terminar? Mas vai ter um estacionamento, irmão. Irmãos, onde eu estava mesmo? O filho já morreu? e ele já está desconfiado? Ser humano, irmão, tá vendo? A gente perde o fio da meada, fica nervoso,
Eu olhei pro cronômetro e começou 10, 9, 8. Eu falei, isso vai acabar. Feliz ano novo. Irmão, preciso melhorar, Jesus. Me ajuda, Senhor. Sozinho eu não consigo mais. Resumindo a história. Elias nesse dia dobrou os joelhos e disse, Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor me trouxe aqui para ver o filho dessa mulher morrer? A Bíblia diz que Elias sobe para o quarto do garoto, se deita sobre ele, 1, 2, 3, 4, 5, e quando ele termina orando ao Senhor, a Bíblia diz que a alma do garoto voltou. Irmão, ele ressuscitou, pode dar glória a Deus, só para não ficar chato? Irmão, ele ressuscitou. Então, quando Deus enviou Elias para Sarepta, não era sobre o pão e a farinha, não era sobre o azeite, era sobre o filho dela, que em um determinado dia iria precisar de um profeta na casa. Não, você não está entendendo, lindo. Deus não faz nada por você, Deus faz pelo reino dele. Quando Deus usa, ele faz para que a glória dele seja manifestada. Não é por mim, não é por você, é por nós, é pelos nossos irmãos, é por quem ainda não chegou o evangelho. Irmão, Deus está prosperando a Lagoinha, e eu estou ali atrás ouvindo. Está no Japão, está na China, está na Tailândia, está em tudo quanto é lugar. Não é por nós, não é por mim, é por nós. Fala para quem está perto de você e fala assim, se Deus me abençoar, vai respingar em você. E sabe o que isso faz, irmão? Destrói o invejoso. Porque se o invejoso entende que o que Deus está fazendo por você tinha que ser motivo de glorificar o nome do Senhor, e não ficar... outro dia a gente fala sobre isso. Mas você só precisa saber, irmão, quando Deus faz por nós, Deus sempre pensa no todo. Quando Ana orava para que Deus desse para ela um filho, Deus respondeu sim ou não. Mas sabe o que a gente esquece? Israel orava para que Deus enviasse um sacerdote. Deus dá um filho para Ana, um sacerdote para Israel. Aleluia. Irmão, Deus deu um filho para Ana, um sacerdote para Israel. O que Deus vai fazer por você vai ser tão sobrenatural que as gerações irão colher, os teus filhos irão colher, a tua casa irá colher em nome de Jesus. Geração em geração irão colher do favor do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Bom, eu preciso terminar, agora foi. É que chegou uma hora que Deus disse, Elias, acabou o filme. Volta para Israel, procura Acabe e fecha o pau. Elias, tchau viúva. Beijo filha viúva. Vou ir para Israel. Aí ele chega em Israel, tem Obadias, vou encurtar a história. Obadias era um homem temente ao Senhor. Só que Obadias era um servo fiel, era o governador da casa de Acabe. Então tinha temor ao Senhor, mas muito medo de Acabe. Elias encontra o Obadias no caminho e diz, Obadias, me leva para Acabe. Ele diz, eu não vou fazer isso. Se eu fizer vai dar um rolo, ele vai te matar. Irmão, nós estamos na seca, lascada, porque você falou. Agora você acha que você vai chegar bonitão e vai... Excuse me? Irmão, Elias falou, faça. Chama o Acabe, irmão. Obadias foi para Acabe e falou, Acabe, seguinte, eu vou ter que falar. O Elias está de volta na praia. Chegou, está causando, quer falar com você. Aí o quê? O Elias, vamos lá. Aí chegou o Elias, irmão, o Acabe, vou matar você. Aí ele falou, não, vamos fazer um teste primeiro. Você não serve a Baal? Irmão, Baal era o Deus da fertilidade. Fertilidade de chuva. O Deus da fertilidade durante 3 anos não deu conta de mandar uma gota de chuva para Israel. Irmão, eles oravam, Baal, manda chuva. Baal não respondia. Baal, destrói a palavra que Elias, o servo do Deus de Israel, disse sobre nós. Baal nunca respondeu, nem por SMS, nem por WhatsApp, nada, irmão. O
Baal era aquele amigo endemoniado que dá 2 risquinhos azul e não responde, entende? Mas Baal não estava fazendo suspense, irmão. É porque só ouve quem está vivo, só responde quem tem boca, só fala quem tem poder para fazer. Você está entendendo, lindo? Não adianta, não adianta. Deus é o único caminho. E a Bíblia diz que nosso Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Irmão, para tudo que você precisa na vida, Jesus precisa ser o primeiro. Não adianta. Elias fez uma prova, você já sabe, 450 profetas de Baal. Falou assim, manda fogo do céu descer então. Nada. Aí Elias, excuse me, Deus manda fogo. Mas antes do fogo, teve a água. E a Bíblia diz que o fogo foi tão forte e consumidor que lambeu a água que Elias mandou jogar sobre o altar. Irmão, eu estou dando um testemunho do Senhor, de coisa linda, poderoso. O Baal não respondeu, Deus respondeu. Irmão, Deus respondeu. Salmo 55, 17, de manhã, de tarde, a meio-dia, clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. Amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Aleluia. Ele responde, Ele ouve, e se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos maus caminhos, eu virarei a minha face, inclinarei os meus ouvidos, e sararei a vossa terra. É Deus. Irmão, resumindo, o Elias matou todos os profetas de Baal naquele dia. Não sobrou um. Nossa, que terrível. Com Deus era sinistro no Velho Testamento, irmão. A Bíblia diz que eles tentaram escapar, o Elias pegou, passou o cerol em todo mundo e não está mais ninguém no nosso meio para contar sobre o tal do Baal. Aí a Bíblia diz que Elias mandou subir no monte, que dava vista para o mar, e disse, vê se não tem chuva vindo. Aí a Bíblia diz que subiu uma vez e desceu e disse, não tem nada acontecendo. Elias falou, sobe de novo. Eles sobem e diz, não tem nada acontecendo. Elias diz, sobe de novo. Aleluia. Você vai entender isso, 2 segundos você vai entender. Elias, sobe de novo. E aí ele subia e dizia, não tem nada acontecendo. Descia, não tem nada acontecendo, Elias. Elias diz, sobe de novo. Aí o homem subia, nada, descia de novo, nada, nem sinal de chuva, nem sinal de orvalho, nada, não tem nada acontecendo. Elias diz, então sobe de novo. Não viu hoje? Continue crendo que você vai ver amanhã. Não chegou, continue crendo. Não chegou, continue crendo. Porque isso é confiar no Senhor. É uma disciplina diária. Não viu agora, não viu hoje, não viu depois de amanhã, mas você vai ver. Fala para quem está perto de você, vai acontecer. Deus vai responder a tua oração. Deus vai guardar a tua casa. Deus vai mudar a tua história. Deus vai salvar a tua família. Deus vai salvar os teus filhos. Aleluia! Vai acontecer na 7ª vez. Eu vou ler. E sucedeu na 7ª vez que ele disse, eis que eis que eu vejo uma pequena nuvem vindo do mar, semelhante à mão de um homem. E ele disse, Acabe, desce, antes que a chuva te alcance, porque a água vai descer do céu. E sucedeu que o céu ficou negro, com nuvens e vento, e houve uma grande chuva.
Quando começa a chover, o que estava morto começa a vivificar. A plantação que não vinha começa a frutificar. Os frutos secos começam a florescer. O que estava morto agora tem uma esperança. Então eu quero te dar uma palavra de Deus sobre você. Faça assim, ó. Se você ainda está vivendo no tempo da provisão, eu quero declarar no nome de Jesus que o tempo dos celeiros cheios e fartos vão chegar sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado sobre você, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua família, vai chegar como uma primavera, com um cheiro de uma coisa nova, e o favor do Senhor será percebido em você, na sua casa, e por gerações irão olhar para a sua história e vão dizer: eis aí um homem que confiou no Senhor e viveu do seu milagre. No nome de Jesus, você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Eu posso ouvir um amém, um aleluia, aleluia. Fique de pé, igreja, levante. E quando esse dia chegar, seja inteligente. É sério. Está cheio de gente que viveu de celeiro cheio e voltou dependendo da provisão. E nem todos foi Deus que quis. Porque foi mau administrador. Porque não teve temor com aquilo que Deus colocou nas mãos. Irmão, eu quero te antever de um tempo que vai chegar. Quando sobrar, seja sábio. Não se esqueça do Deus que te guardou. Não esqueça do Deus que fez algo poderoso na tua vida. Eu vou ser mais claro, eu não sei porquê, mas está no meu coração. Aumente a dose de generosidade. Ou essa é para você, lindo, que já chegou no celeiro e ainda ajuda a vida dos outros como se estivesse no meio da provisão. Não, irmão, mude a sua medida, porque Deus já mudou a sua história. Você entende? Um dia eu conto sobre isso para você. Mas agora, eu preciso viver o que fui chamado para viver. Essa é a palavra de Deus para você. Você vai aprendendo dia após dia a confiar no Senhor. Os milagres, os sinais se manifestam. O nome dele é glorificado. E o que você temia ontem, hoje não é mais razão de temer. Mas tudo começa com uma decisão. E essa é a minha razão de existir. Como evangelista, eu preciso dizer para você: tudo funciona se Jesus estiver na receita. Confiar em Deus funciona se Ele estiver junto com você. Nós precisamos dele para tudo. Para amar, para perdoar, para se arrepender. Para tudo nós precisamos do Senhor. Então, lindo, se te falta confiança, chame Ele para conversa. Talvez você veio aqui hoje e é um fugitivo. Você sabe do que eu estou falando. Você não queria estar aqui, alguém te obrigou a estar aqui. Tua esposa falou: penteia o cabelinho e vai, senão você não vai ter nada no final de semana. E você sabe que foi isso que te moveu para cá, as ameaças, mas você veio. Então, lindo, a forma que você entrou não vai ser a forma que você vai sair. A palavra do Senhor te alcançou e agora é a sua vez de decidir. Meu lindo, minha linda, volta para Ele. Você não é nada longe dEle, você não vai conseguir longe dEle. Nós precisamos do Senhor todos os dias. Sabe que eu descubro? Que quanto mais eu conheço a Jesus, mais descubro o tamanho da necessidade que tenho no meu peito. Quando eu dobro os meus joelhos, não é porque eu estou cumprindo um rito, é porque eu sinto falta. É porque eu preciso dEle. Eu digo: Jesus, eu não sei viver longe de Ti, eu não consigo. Não dá, Senhor, é um amor que constrange, lindo, só quando Ele entra. Então hoje é uma oportunidade para você entender os tempos e confiar no Senhor. Mas se você nunca tomou essa decisão, tomar agora. David, o que vai mudar na minha vida? Vai mudar tudo. Para tomar essa decisão não precisa mudar nada. A Bíblia diz que o Evangelho é: vem do jeitinho que você está.
cansado, humilhado, sobrecarregado, que o Senhor vai aliviar você. Mas daí tem as letrinhas pequenininhas do contrato, as grandes de vem do jeitinho que você tá, as pequenininhas de mas para eu morar dentro de você, você vai ter que deixar eu mudar tudo que você é. O Evangelho é o poder de Deus para transformar o homem de dentro para fora. A religião tenta, trabalha para mudar o homem de fora para dentro. Jesus entra e começa uma obra de dentro para fora, mas só acontece quando ele entra. Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Então, lindo, para tomar decisão não precisa mudar nada, mas se você tomar, vai mudar tudo. Se você tiver caráter, amanhã quando você acordar de manhã, e eu creio que você tem, alguma coisa dentro de você vai estar dizendo: você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Não me abandona, não me deixa. Está na hora de você voltar para Jesus, lindo. Você sabe de tudo que eu disse, já viveu de decoro e salteado, mas agora está na hora de voltar. Se você nunca tomou essa decisão, essa é agora e é a hora. Eu vou contar até 3. Se você quer tomar decisão, você vai levantar a mão. Simples assim, David, simples assim, no seco, no seco. Mas David, eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo, aprende a confiar de agora. Deus, eu sei que o Senhor está cuidando do meu amanhã. Eu sei que o Senhor vai fazer o que eu preciso. Eu sei que os meus pecados serão perdoados. Eu sei que o meu nome vai ser escrito no livro da vida. Aleluia, começa a se mover em confiança. Se você quer tomar decisão, você vai levantar a mão. No 3, 1, 2, 3, levante a mão onde tiver alguém tomando a decisão. Bem alto, isso. Aleluia. Bem alto, aonde você estiver. Irmão, se tiver alguém que levantou a mão no seu lado, traz ele para frente. Ele é muito importante hoje aqui. Deus fez tudo isso pensando nele. Traz, vem. Feche os seus olhos. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou falho e pecador. Me perdoa. Apaga o meu passado. Eu me arrependo de todo o meu coração. Reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Vira para trás, 1, 3. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O tema é esse mesmo. Oi, Deus, sou eu de novo. Eu quero muito que você fique comigo até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nosso sonho é chegar em 10 milhões e falta pouco. E você pode nos ajudar. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte, comenta, manda para todo mundo. Afinal de contas, é tudo sobre Jesus e é para vocês, para nós. Então, quanto mais longe chegar essa palavra, melhor. E por falar em palavra, vamos para ela. Aleluia. Vocês estão animados ainda? Que bom. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 9. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 11, versículo de número 9 diz: E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e me encontrarão, batam e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abrirá. Aleluia. Eu confesso que eu fiquei pensando muito depois do dia que eu ouvi essa frase. Eu devo ter ouvido em algum lugar ou de uma outra forma, mas depois que eu ouvi, eu fiquei com aquilo. Oi, Deus,
sou eu de novo. Quantas vezes nós oramos sobre as mesmas coisas? Quantas vezes nós já dedicamos um tempo em oração para falar a mesma coisa que foi repetida centenas de vezes em nossas orações? E a loucura é que a quantidade de vezes que pedimos é infinitamente superior à quantidade de vezes que agradecemos depois de receber aquilo que a gente pediu. E tá tudo bem, já tem uma mensagem falando sobre isso no canal, mas eu revisitei algumas coisas na nossa história, na palavra, sobre a importância de insistir em oração. Essa palavra insistência ou insistir, ela é correlata com essa leitura que fizemos, porque o último imperativo, o último verbo é batam, e quem bate insiste. Eu não sei se você tem a mesma percepção do que eu, porque hoje mudou muito, né? Hoje você vai e chama no interfone, não é verdade? Então você dá um toque, e o toque que você dá chama várias vezes. Mas a oração não é igual. A oração é como o velho modo de chamar alguém. Aí você esperava um pouquinho, lembra? E ninguém vinha. Aí você, até que alguém ouvisse. E sempre foi dessa maneira. A questão que me incomoda nesse exemplo quer dizer que eu oro e eu preciso insistir, porque talvez Deus não me ouviu na primeira vez. Entende que, de acordo com a maneira que a gente constrói o exemplo, ele pode prejudicar a nossa compreensão sobre o que significa insistir em oração? E para isso a gente precisa olhar para exemplos práticos, a gente precisa olhar para a palavra, encontrar alguém que insistiu em oração, o que isso aconteceu e quanto isso vale a pena. Porque tem uma coisa, tem pessoas que desistem rápido demais, tem pessoas que têm a facilidade de simplesmente abandonar e deixar para lá. Essa palavra deixar para lá não pode combinar com a gente tem que ser insistente. Tem um texto da palavra que Jacó encontrou-se com um anjo e a frase dele é: eu não te deixo sair daqui enquanto a minha bênção eu não receber. Sabe, a gente tem que ter a noção e a coragem e a ousadia e a fé de dizer: eu não vou parar de orar enquanto aquilo que eu orei seja a realidade da minha casa. Eu vou orar hoje, vou orar amanhã, depois de amanhã e depois do amanhã, até que o Senhor Deus do céu se importune comigo e porque não sou eu que estou falando, é Ele que está dizendo: pode me incomodar, pode me incomodar. Oi Deus, sou eu de novo. Aí Deus diz: sério, não sabia. Deus te conhece tão bem que você tem que ter até vergonha um pouco, porque aquilo que a gente esconde, Deus conhece. Sabe quando você entra no quarto, tranca a porta, se esconde debaixo da cama, do colchão? Hoje nem tem mais isso, né? Hoje é tudo cama box. Mas sabe, no lugar mais oculto que você for, Deus conhece. E eu vou te falar, essa lição de oração, eu já falei centenas de vezes sobre a minha mãe, e eu nunca vou deixar de falar sobre ela, porque para mim é inerente, uma coisa conecta com a outra. Quando eu falo de oração, eu preciso lembrar da minha mãe, porque afinal de contas eu sou uma oração da minha mãe. E é isso
que às vezes a gente esquece que você é o motivo de oração de alguém que talvez já foi respondido. Sabe o que talvez você não sabe? É que talvez estar aqui hoje é o motivo de oração de alguém que foi respondido. Em todos os apelos que eu faço, todos, eu consigo ver que quando alguém se levanta, junto consigo os joelhos também se levantam, de pessoas que estavam orando nas suas casas para que Jesus salvasse aquela pessoa que era tão amada. Sempre tem uma oração sendo respondida. E existem orações que a gente não sabe que foram feitas, mas que estão sendo respondidas, e que Deus é especialista de responder uma oração centenas de famílias de uma vez só. Porque talvez você não sabe, e eu também não tenho a dimensão, mas quando uma pregação dessa vai ao ar, milhões de pessoas assistem, e tem gente que por conta de uma palavra que chega na hora certa é transformada. Você acredita nisso? Sim ou não? Você acredita sim ou não? Mas sabe qual é a loucura disso? Orações são respondidas, amém, mas tudo começou na oração de uma mulher. Porque para mim é assim que aconteceu o negócio. A minha mãe dobrou os joelhos pela nossa família e só levantou os joelhos quando Deus salvou toda a nossa casa. Então eu só estou pregando hoje porque Deus respondeu mamãe. Pronto. Oi Deus, sou eu de novo. Meu pai, Jesus salvou primeiro. Minha mãe orou anos por ele. É a minha história, nem todo mundo sabe, mas meu pai orou, foi alvo de oração da minha mãe por muito tempo. E a loucura é porque minha mãe orava e meu pai permanecia igual. E é louco isso, insistir em algo que parece que não tem saída, insistir em algo que parece que o correto é desistir. Quando a gente olha para a palavra, isso também acontece. Há uma mulher chamada Ana que não pode ter filhos, e o próprio marido dela disse: ei, chega com esse sonho, eu sou para ti mais do que 10 filhos, você não precisa disso, para de sonhar, para de pedir, não vai rolar. Na contrapartida tem uma mulher chamada Penina que diz para ela: eu tenho filhos, você não tem. Para de orar, para de dobrar os teus joelhos e insistir a Deus aquilo que não vai acontecer. É isso que gritam para nós, é isso que gritavam para minha mãe quando a minha mãe orava pelo meu pai, e ela ia para alguns lugares e as pessoas diziam: você é divorciada? Não, ela estava lutando pela restauração, e as pessoas estavam dando sentença sobre a nossa casa. Você é divorciada? Ela dizia: não, sou casada. E cadê o teu marido? Está vindo. A insistência na oração me faz ver pelos olhares da fé aquilo que a razão e a lógica não têm a capacidade de me apresentar. Orar é abrir o coração para o Senhor e dizer: Deus, eu sei que o Senhor sabe, mas eu preciso saber e colocar em palavras aquilo que eu estou sentindo. Eu tive um episódio essa semana. Eu tive um problema pessoal com uma pessoa que é um amigo. Infelizmente aconteceu, algumas decisões foram tomadas, episódios aconteceram, e eu ia preparar a mensagem da série. As mensagens eu estava para preparar, e antes de eu preparar eu falei: não, eu não consigo, eu quero conversar com essa pessoa. E eu liguei para ela e falei: por gentileza, podia vir aqui, eu queria conversar contigo. E ele foi. E eu vou te dizer, não resolveu nada o problema, mas eu aliviei o meu coração, porque eu coloquei para fora. E esse é um negócio que a gente tem que aprender. A oração é a terapia mais poderosa que existe. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que está engasgado você coloca para fora, nem que seja com lágrimas, nem que seja com balbuciar de palavras, nem que seja gritando, mas quando você coloca,
solta, você se liberta, você libera aquilo que estava estancado dentro do teu coração. Oração é bom para quem é respondido e também é bom para quem demora para ser respondido, porque quanto mais você fala, quanto mais você coloca para fora, mais aquilo se torna audível para você. Minha mãe, ela orou 8 anos pelo meu pai. Quanto tempo? 8 anos. Quanto demora para passar 8 anos? Se você estiver feliz e bem, passa rápido. Mas se você estiver no meio de uma prova, 8 anos parece 80 anos. E a nossa casa viveu, parece que 80 anos afundada em tristeza, em angústia, em notícias ruins que vinham uma atrás da outra. Mas enquanto todos nós desistíamos, a minha mãe continuava orando. Enquanto Eucana desistia, Ana permanecia sonhando e orando e clamando e buscando. E enquanto Penina zombava, ela permanecia ativo, porque a oração mantém a chama acesa, a oração mantém o nosso olhar na direção certa, enquanto a desistência nos baixa o olhar e nos faz desistir daquilo que é promessa de Deus. A oração nos conecta com aquilo que o céu está dizendo ao nosso respeito. Quando dobramos os joelhos, temos 3 fases: a que não conseguimos dizer nada, a quando conseguimos contar tudo, e quando nos calamos e Deus começa a falar. Eu vou dizer de novo para você não esquecer: oração tem 3 fases: a que eu não consigo dizer nada, a com que eu consigo dizer tudo, e aquela que eu não consigo falar nada, porque Deus assume a ponta e começa a falar ao meu coração. Eu vou dizer para você nunca mais esquecer: quando eu não consigo, quando eu consigo e quando eu não posso, porque Deus começa a falar. Existem estágios, e talvez a gente vive exatamente isso. Às vezes tem dias, e eu sou assim, eu não sei como você é, mas eu tenho um problema grave de concentração. Eu demoro para me concentrar, eu preciso colocar um fone no meu ouvido, eu preciso que todo mundo fique quieto. Se alguém mastigar chiclete, eu fico ruim. Eu preciso de silêncio. Eu me lembro de quando eu aceitei Jesus, que a moda era ir no monte orar. Todo mundo ia no monte, irmão. Eu ia para o monte, mas eu não ia para o monte dos irmãos do monte. Deu para entender o que eu acabei de dizer? Eu fiquei confuso agora. Porque era muita barulheira, era muito e povo, e profecia, e tiro, bomba. E eu só queria falar com Deus. Aí eu me lembro que eu descobri uma picada no monte, que eu pegava assim um caminhozinho para a esquerda e caminhava uns 5 minutos, e chegava no lugar onde eu ouvia só um ruído lá de cima, e eu dobrava os meus joelhos. E eu fiz tantas orações naquele monte, e que hoje já são realidade. Quantas coisas eu orei um dia, e que eram meras orações, e hoje são testemunhos. Porque eu quero que você creia que se a oração não acabar, ela vai se tornar um testemunho. Eu vou repetir: a oração, quando não acaba, vira testemunho. Ana entrou no templo, dobrou os joelhos. A Bíblia diz que ela passou por Eli, que era o sacerdote, num desespero tão grande que ele pensou que parecia que ela estava embriagada. A Bíblia diz que ela dobrou os joelhos, e a oração dela foi um balbuciar de palavras, quando a dor é mais forte do que o poder da palavra, sabe, do que sair a voz. E a Bíblia diz que Deus do céu ouviu a oração de Ana. Aí você vai dizer: David, mas ela balbuciava palavras. Pois bem, Deus vai além das nossas palavras. Deus conhece o som das nossas lágrimas. Deus conhece a batida do nosso coração. Deus conhece o grito da nossa alma. Deus conhece além e vai além. E quando dobramos o joelho, e simplesmente dobramos o joelho, nem sempre a palavra sai. Deus consegue ouvir a oração inteira, porque conhece o nosso coração. Eu quero que você nunca esqueça: Deus ouve as orações cujo qual as palavras não são as melhores, mas que o coração é sincero em falar tudo aquilo que está sentindo. Tem dias que eu dobro os joelhos e eu não consigo falar,
mas o meu silêncio conta uma história muito linda para o Senhor, e às vezes desesperadora, e às vezes precisando de um clamor e de um socorro. E o Deus que eu sirvo olha para mim e diz: oi, lindo, tá aqui de novo? Que bom que você não desistiu, porque na hora certa toda oração vira um testemunho. A minha mãe orou 8 anos, até que um dia o Espírito Santo visitou ela no momento de oração. E eu vou te dizer, irmão, minha mãe não é normal orando, não. Normal é a gente, minha mãe é sinistra. Minha mãe, um dia eu fui orar na igreja que ela estava orando, e eu fui de secreto. Ela orava de manhã cedo, era uma oração que ela ia às 8, só ela e alguns irmãos da igreja. E eu me lembro que eu dobrei os meus joelhos atrás dela sem ela perceber. E eu ouvi a oração dela, e eu não consegui mais orar. Ela orou 30 minutos, que foi o tempo que eu permaneci. E os 30 minutos ela contou detalhe da minha vida para o Senhor, que eu nem sabia que Deus sabia e que ela conhecia. E naquele dia eu saí do templo, daquele lugar, dizendo: Deus, me ensina a orar igual a minha mãe ora. Oi, Deus, me ensina a ser igual a minha mãe. E tá aqui de novo, e de novo, e de novo. Um dia minha mãe chegou em casa e falou para o meu pai: Hamilton, o Espírito Santo falou comigo, hoje ele vai falar com você. Meu pai olhou para minha mãe, ficando doida, saiu de casa, e quando ele entrou no carro, o Espírito Santo entrou dentro do carro. Meu pai começou a chorar muito, e ele fez uma pergunta para o Espírito Santo: aonde foi que eu errei, que tudo se perdeu? E 8 anos de oração da minha mãe foi respondido em uma tarde dentro do carro. Meu pai voltou para casa, eram 6 horas, eu estava indo para o colégio. Ele disse: quando você chegar em casa eu quero falar contigo. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei: tudo bem, eu não sei o que é, porque eu já apanhava. Se fosse alguma coisa que eu tinha feito eu já tinha apanhado, então eu fiquei confuso. Então eu voltei para casa no final de noite, eu, minha irmã, minha mãe. Meu pai sentou na nossa frente e falou: Deus falou comigo hoje. E todo mundo começou a chorar, inclusive a minha mãe. E ele disse: eu quero pedir perdão para todos vocês. Eu nunca havia visto meu pai chorar, muito menos pedir perdão. Mas a minha mãe durante 8 anos havia enxergado isso acontecer. Só eu que não. Mas 8 anos alguém durante todos os dias, durante todas as orações, estava clamando por aquela cena. Sabe qual é a loucura? A gente vive aquilo que alguém já enxergou, aquilo que alguém já orou durante muito tempo. Só que chegou a hora de alguém viver aquilo que os nossos olhos da fé já começaram a enxergar. Sabe o que eu quero que você entenda, meu lindo? Não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe oração que Deus não possa responder. Não existe milagre que seja impossível para o Senhor. Portanto, se Deus pode, continue orando, insistindo, buscando, porque quem bate a porta se abre, quem busca ele encontra, acha. Portanto, insiste todos os dias: oi, Deus, sou eu de novo. Até que o dia que tudo aquilo que você disse no secreto, publicamente Deus realizar. Toda oração pode se tornar um testemunho. Minha mãe orou, Deus deu a salvação da minha casa. Só que o que a mãe não sabia é o que viria depois. Sabe o que é o louco disso tudo? Eu não vou falar de mim, porque eu sou uma poeirinha no meio de um oceano. Mas eu quero falar de Ana. Ana orou por um filho. E sabe o que Ana não sabia? É que Israel orava por um sacerdote. Saiba que quando Deus responde alguém,
Deus não respondeu uma pessoa, Deus respondeu em uma geração. Deus nunca vai dar algo para o homem que o fim seja Ele próprio. Tudo que Deus faz por mim, Deus faz por nós. Quando Deus respondeu Ana, ela parou de chorar. Israel secou a lágrima e nem sabia por quê. Mas dias após, meses que se passaram, anos que chegaram, o menino que era a resposta de Ana se tornou a resposta de Israel. Não pare de orar. Não desista de orar, porque talvez aquilo que você tem buscado em oração seja difícil e impossível aos teus olhos, mas que para Deus é simples demais. Mas continue buscando, continue insistindo, porque quando vier a resposta, vai surpreender você, vai surpreender todos que estão à volta, e o testemunho da oração será muito maior do que os dias de joelho dobrado que você passou. Jeremias capítulo 33:3 diz: clama-me, eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Em nome de Jesus, Pai, é assim que queremos viver, em contato contigo. Mesmo quando faltam palavras, estaremos na tua presença, clamando pela tua direção e socorro. Continue conosco, Senhor, permaneceremos batendo. E não importa, o Senhor pode até incomodar-se um pouco, mas a gente vai estar todos os dias, enquanto houver fôlego. Oi, Deus, sou eu de novo. Amém.